Nos dois vídeos anteriores, vimos como configurar questões em que o estudante tem que selecionar palavras em falta ou arrastar e largar num texto, como nesses dois exemplos que aí estão. Neste vídeo vamos ver como proceder à configuração, à construção de perguntas em que o estudante tem que arrastar e largar numa imagem fotos ou um texto, por exemplo. É este o caso em que há uma imagem de fundo que foi construída, adicionada, por isso, no texto da pergunta, adicionada, por isso, no item correspondente à imagem de fundo, e temos depois os itens arrastáveis. Neste caso, são 4 imagens e 4 retângulos onde há texto que corresponde a cada uma destas imagens. O estudante terá que arrastar as imagens e o respectivo texto depois para as caixas adequadas, para os retângulos adequados que estão nessa imagem de fundo. É necessário algum cuidado na configuração da pergunta, se ela tem um caráter de avaliação formativa ou de avaliação sumativa, porque isso é importante depois quando estamos a configurar e a dar a informação, a indicação ao estudante. Neste caso, neste exemplo, podemos ver que a imagem de fundo tem 4 retângulos de cores distintas e que as fotos, 4 fotos, têm molduras com cores correspondentes a esses retângulos que estão na imagem de fundo. Por isso, aqui esta pergunta tinha um caráter de avaliação formativa, indicando ao estudante como proceder e, ao mesmo tempo, indicando que aquelas imagens correspondiam a de moldura branca ao retângulo branco, a de moldura azul ao retângulo azul e assim sucessivamente, e que essas imagens referentes a flores que tinham uma determinada corola, como está especificado na imagem de fundo. Este seria, por isso, a resposta correta, procedimento correto do estudante ao responder a esta pergunta. Neste caso, quando eu procedi à configuração da pergunta, indiquei que cada uma destas imagens correspondia a diferentes grupos. Como podemos ver, o item, a imagem 1 do grupo 1, a imagem 2 do grupo 2, a imagem 3 do grupo 3, e o respectivo fecheiro, não é? Correspondente à foto, e a imagem 4. Por isso, na configuração da pergunta, é importante a especificação do grupo a que pertence. Por isso, partindo agora do exercício inicial para configurar e editar esta pergunta, vou pôr o texto inicial na caixa do texto da pergunta, por isso só colocamos o texto introdutório à questão. Depois segue-se o item da pré-visualização. E aqui no item da pré-visualização há duas situações. Uma referente à imagem de fundo, é o primeiro exercício que temos que fazer, é editar a imagem de fundo e para isso vamos selecionar um ficheiro, através da caixa selecionar o ficheiro ou então arrastando para esse retângulo o ficheiro que corresponde, por isso, a essa imagem de fundo e que, no caso que eu indiquei, o meu exemplo é uma imagem, por isso, que foi editada no PowerPoint, onde está especificado com essas designações o tipo de corola que as flores apresentam. E o objetivo é que os estudantes arrastem para cada uma destas áreas
as respectivas imagens e também o texto referente ao grupo a que pertencem as plantas dessas imagens que têm esse tipo de corola. Por isso, o primeiro exercício é esse, é editar a imagem de fundo, cá está, selecionei o ficheiro, está especificado que tipo de ficheiro é e aparece logo essa imagem de fundo. O segundo passo qual é? O segundo passo é referente às imagens que são arrastáveis, os itens arrastáveis. Ok, e aqui vamos, por isso, começar por selecionar a primeira imagem, a segunda imagem, a terceira imagem, mas neste caso todas as imagens pertencem ao mesmo grupo. Por isso, atenção na configuração, grupo 1 para todas as imagens. E também ao tipo, como aí está indicado. Qual é o item arrastável? Neste caso, que eu seleciono, é imagem arrastável. E depois, associada a essa imagem, vai estar um texto. Ok, esse exercício é para depois. Temos, então, os itens arrastáveis. Temos o item arrastável 2, o item arrastável 3, mas, volto a referir, todos pertencem ao mesmo grupo. Ok, então selecionei essas imagens, não é? Através de um ficheiro ou arrastando para estes retângulos esses ficheiros e também pretendo baralhar os itens para arrastar a cada nova tentativa de resposta. Por isso, cá estão as 4 imagens, não é? Devidamente, por isso, configuradas na pergunta e todas elas pertencentes ao grupo 1 e todas elas identificadas. Mas eu quero adicionar um texto. Texto este que é referente ao grupo a que as plantas que têm essas características de corola pertencem. Ok, agora reparem que quando eu seleciono tipo do item, só há duas hipóteses, ou é uma imagem ou é um texto arrastável. Ok, quando aparece o texto arrastável, a caixa é completamente distinta daquela que vimos anteriormente. Ok? Peço desculpa. É completamente diferente da que vimos anteriormente. Ok? Por isso, no texto aparece só uma caixa, um retângulo, para nós escrevermos o texto. Ok, neste caso, por isso, 4 caixas que correspondem ao item 5, 6, 7 e 8. Passo seguinte que nos aparece em resultado deste trabalho, por isso de configuração, é de facto as 4 imagens, 4 primeiros itens, que são imagens arrastáveis, todas no mesmo grupo, grupo 1, e depois as 4 caixas referentes ao texto. Passo seguinte é saber se de facto está concluída a configuração da pergunta. Isto é, nós selecionamos as imagens, selecionamos o texto e agora vamos guardar a pergunta e ver se de facto ela ficou configurada. Por isso, vamos para o feedback e vamos guardar alterações. E quando procedo a guardar as alterações, surge esta imagem. Por isso, não guardo a pergunta porque faltam elementos. Que elementos é? É indicar a posição que cada uma dessas imagens e texto tem ao nível da imagem de fundo. E para isso eu tenho que ir a este item da configuração da pergunta, indicar qual é o item arrastável e a sua posição, a sua coordenada à esquerda da imagem de fundo e em relação ao topo. Ok, então vou preencher os itens arrastáveis, o primeiro item, o segundo item, o terceiro, quarto, até o 8º item. Por isso, os 4 primeiros itens são referentes às imagens e os 4 últimos referentes ao texto. Ok, voltando por isso um pouco mais acima, temos os 4 itens e agora o que é que falta? É indicar as coordenadas, que eu não sei quantos centímetros dista da esquerda e dista do topo. Por isso, o que é que eu tenho que fazer? É arrastar cada uma destas imagens e cada um destes textos para os respectivos espaços da imagem de fundo. Ok, então
arrastei as imagens, têm já uma determinada posição. E reparem, se voltar, por isso, às áreas para largar, este item da configuração, já lá está indicado qual é as coordenadas destas imagens relativamente à esquerda e relativamente ao topo da imagem de fundo. Falta agora a parte do texto, as caixas do texto. Ok, o procedimento é o mesmo, vou arrastar para os devidos locais da imagem de fundo. Já estão, por isso, arrumadas as imagens e as caixas de texto. E na configuração, por isso, das áreas para largar, também já consta, por isso, as coordenadas de cada um destes itens arrastáveis. Por isso, concluímos assim a configuração da pergunta. Vamos guardar a pergunta. Na base de dados, depois, podemos pré-visualizar a pergunta. Cá está. A pergunta tal qual como ela surge ao estudante. E o que o estudante terá que fazer para responder é, por isso, associa cada um dos números à imagem que apresenta o respectivo aspecto, por isso, da corola, e depois a designação da família cujas plantas apresentam esse tipo de flor. Na pré-visualização é possível, por isso, preencher as respostas corretas, cá estão, para verificar se de facto, quando construímos a pergunta, a construímos, por isso, corretamente. Ao estudante, no teste, como disse, vai aparecer a pergunta com esta disposição. Vamos para um exemplo de resposta de um hipotético estudante, dá este tipo de resposta e o feedback que ele recebe é este. A sua resposta está parcialmente correta. Selecionou 4 respostas corretas. Não diz quais foram as corretas. Neste tipo, por isso, de pergunta, de arrastar e largar numa imagem, o feedback é só este. Quando comparamos com o feedback, por exemplo, do arrastar e largar no texto, em que indica, por isso, em termos do feedback, qual é a resposta totalmente correta. Enquanto que, por isso, na situação de arrastar e largar uma imagem, não aparece, por isso, todo esse feedback completo. Eram estes os elementos, por isso, que queria transmitir sobre configurar, construir este tipo de questão.